Olá, quero cumprimentar todo o povo de Deus com a gloriosa e bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é um domingo abençoado, dia 2 de agosto, aonde nós vamos fazer uma meditação, uma reflexão do livro de Provérbios, Sabedoria de Deus. Hoje nós vamos meditar no versículo número 1. E o ponto A desse versículo, que diz assim a palavra do Senhor: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria. Agora, vamos entrar na meditação. Não apenas o aspecto moral dessa sabedoria. A principal palavra usada para a sabedoria em provérbio, no hebraico é Hokman. Inclui o sentido de moral, mas vai além disso. A sabedoria é fazer as escolhas certas, mesmo quando não há lei moral clara que lhe diga explicitamente o que você deve fazer. Algumas decisões exigem apenas o conhecimento. Vamos para uma delas. Como você deve tomar um remédio. Por exemplo, você vai ao médico, você está doente, vai ao médico, ele vai medicar você um remédio. Aí ele coloca as suas prescrições. Aí você vai na farmácia. E lá na farmácia, o farmacêutico vai colocar o dia que você deve tomar, o horário que você deve tomar. E se você quiser, tem as bulas para você ali ver como que você deve tomar aquele remédio. Então isso significa um conhecimento. Agora, vamos para uma outra dica. Outras é apenas a conformidade com a regra. Exemplo, como se deve cometer adultério ou não. Mas nenhum versículo bíblico lhe dirá com quem exatamente você deve casar, qual é o emprego que deve escolher, se deve se mudar ou permanecer aonde você está. No entanto, uma decisão errada pode ser desastrosa. Não existe lei moral explícita contra a falha de caráter. Vamos dar um outro exemplo. Por exemplo, a grosseria. Quando nós usamos da grosseria no nosso lar. Quando dirigimos uma palavra para a nossa esposa. Quando dirigimos uma palavra para os nossos filhos. Ou mesmo no nosso trabalho. Ou mesmo no trânsito. Quando usamos uma grosseria com as pessoas. Outra coisa também é a impulsividade. Uma pessoa impulsiva. Uma pessoa que de pavio curto. Ou uma pessoa impulsiva para compra. Então, não existe uma regra, não existe uma lei explícita para falha de caráter. Nós vamos precisar da sabedoria. Outra coisa, fragilidade emocional. Existem pessoas frágeis emocional. Não pode falar nada. Tem que falar brando, tem que falar bem devagar ou bem calmo, senão ela chora. E outra coisa, a desorganização. Uma pessoa desorganizada, não consegue colocar as coisas em ordem. Mas elas também podem arruinar o curso da nossa vida. Todas essas coisas que nós falamos aqui, elas podem ser benefício ou pode arruinar a nossa vida. Se Deus tivesse nos dado uma coleção de regras em 100 volumes para cada situação, teríamos confiado nos livros? O que vocês acham? E em nossa diligência, será que nós seríamos diligentes a observar a cada um desses livros? Mas quando vimos
o que é verdadeiramente significa a sabedoria, que está no livro de Provérbios, seremos levados a olhar para Jesus, a respeito de quem foi dito: que sabedoria é essa? E quem lhe foi lhe dado? Será que Jesus passou? Será que Jesus fez curso? Será que Jesus ele passou pelas escolas Rabinate? Será que Jesus ele passou pelas prescrições judaicas para ter a sabedoria que ele tinha? Isso está lá no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 2. Que sabedoria é essa? Quem lhe foi dada? E nós olhamos para o livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20 em diante, fala: Jesus foi feito sabedoria de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você já viu uma pessoa boa, moralmente correta, mas sem sabedoria alguma? Eu quero indicar para vocês uma pessoa, lógico, nós não vamos falar o nome dessa pessoa, mas há muitos anos atrás, tem mais de 15 anos, nós tínhamos televisão no nosso lar. E todas as quinta-feiras, às 10 horas, tinha uma programação. E eu assistia, um programa muito bom. E ali tinha um apresentador que tinha uma sabedoria muito grande. E o que acontece? Em uma dessas programações, quando eu estava assistindo, eu percebi que precisava de uma sabedoria, de uma técnica para determinada coisa. E esse apresentador usou uma sabedoria, uma prudência, e ele usou ali num determinado problema ali, e foi muito bom. E eu dormi ali, aquele programa foi muito bom, eu dormi ali pensando na sabedoria dessa pessoa. Levantei no dia seguinte, fui trabalhar, nesse tempo eu trabalhava no supermercado Paulistão, e quando eu comecei a conversar com as pessoas ali, bem cedinho, comecei a conversar sobre a sabedoria desse apresentador. Alguém me falou: esse apresentador que era casado e depois largou da esposa e casou com outra e separou e agora está em casamento com uma outra pessoa. Aquilo, o encanto daquela sabedoria caiu por terra. Eu percebi, como diz aqui, você já viu uma pessoa boa, moralmente correta, mas sem sabedoria divina? Eu percebo que a sabedoria, a sabedoria precisa. Ele não tinha sabedoria para o seu lar, para conduzir o seu casamento, para fazer o seu casamento permanecer. Então não adiantava nada a sabedoria moral, se ele não tinha sabedoria para conduzir a sua casa e o seu lar, né? E nós vemos aqui que Jesus é o nosso espelho. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, diz: olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Jesus é a sabedoria de Deus. Ele é o nosso espelho e o nosso modelo, o nosso exemplo para termos sabedoria para conduzir tanto o nosso lar como a nossa vida, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus? Senhor, eu tenho a tendência de ser presunçoso sobre as minhas crenças corretas. Gosto de pensar que conheço a verdade, mas mesmo quando é assim, não sei como usá-la. Por favor, peço-te que traga à minha vida o que for necessário para que a sabedoria cresça. Então faz-me lembrar que eu recebi de ti. Senhor, não somente a mim, mas a todos meus irmãos. Dai-nos sabedoria para esse dia, para conduzirmos esse dia. E que Deus possa abençoar a cada irmão. E que se tiver alguém enfermo, seja curado. Em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus.